Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, hoje eu recebi uma imagem que me deixou bastante feliz. Meu irmão me mandou essa imagem, printou, né? E em 4 dias, né, de aí no ar, o programa lá, nossa entrevista no Danilo Gentili, no De Noite, acaba de bater 1 milhão de visualizações em 4 dias. Realmente, as pessoas que pensam... Eu vou aqui separar para vocês o que é um terraplanista e um terraplanoide, né? As pessoas não têm noção de que ali, essas pessoas que estão vendo agora e que viram em rede nacional, que ouviu falar de terra plana a primeira vez, muita gente não sabe desse assunto. Se você for para a rua, né, perguntar, muita gente vai dizer que nunca ouviu falar nisso. Então, para as pessoas que pela primeira vez ouviram falar no assunto, né? E aí o vídeo batendo esse recorde de 1 milhão de views em 4 dias, isso é muito positivo, muito importante. Porém, eu estou vendo aí um monte de burburinho, né? Muita gente falando besteira, que nós negamos o Criador. Agora você vê em que nível chega um terraplanoide, né? Que nós negamos o Criador na entrevista, né? Até o Leandro fez um vídeo ontem bem legal, falando que ele falou 2 horas na GNT e em nenhum momento ele citou o Criador, né? Por que isso acontece, gente? Você imagina, nós fomos para um programa em rede nacional, não tínhamos noção do que seria perguntado para nós, não tínhamos ideia do que ia acontecer, fomos preparados, né, pensando em fazer um bloco, ok? Um bloco de programa. Haviam 15 programas na nossa frente, já gravados para ir ao ar. O que aconteceu? O que aconteceu é que, como as respostas, a gente sempre buscou um ponto de vista científico ali para responder, obviamente que citamos a criação, porque se nós estamos defendendo a criação, automaticamente estamos defendendo o Criador, né? Então, assim, foi citado ali o Criador, que somos a coroa da criação, foi citado que não evoluímos da ameba, tudo isso defendendo o modelo cosmológico bíblico. Se a gente defende a criação, estamos defendendo o Criador. Então, obviamente que... Agora, você imagina se toda vez que o Danilo fizesse uma pergunta, a gente falasse, está lá em Gênesis, está na Bíblia. Ah, por que vocês acham isso? Porque está em Gênesis, está na Bíblia. Ah, porque Deus falou. Você imagina, a gente realmente teria só um bloco de programa e sairíamos dali, o programa ia ao ar só daqui a não sei quantos meses aí. Por quê? Por que o programa teve 3 blocos? Ok? Por que o programa teve 3 blocos? E por que o programa foi ao ar logo no dia seguinte, tendo 15 gravados na frente? Porque, no mínimo, as respostas começaram a ser interessantes, o que fez com que o Danilo, né, fizesse 3 blocos, porque, lembre-se, gente, a programação era um bloco só para nós, ok? Lembrando disso. Então, assim, eu vi até o vídeo do grande professor Afonso. Obviamente, eu concordo que a TV, concordo com ele que a TV tem todo um palco armado, né? Mas eu apenas discordo do professor Afonso, com todo respeito, obviamente, ao doutor Afonso, é que naquele momento ele já sabia tudo o que ia acontecer. Não, porque, como eu falo aqui, a programação era de um bloco só. Então, obviamente, que ele já tinha algumas perguntas e talvez tivesse outras de reserva para que, se caso a coisa fluísse. Então, assim, naquele momento nós não tínhamos noção. Ele até fala, já deu entrevista, o repórter fala para ele antes a pergunta, para nós não, tá? Nós não, ao sentarmos aí, não tínhamos noção do que iria ser perguntado e muito menos de que teríamos um programa inteiro, 3 blocos de programa, ok? Muito menos isso. Então, o Danilo, obviamente, ele grava toda segunda-feira. Então, ali, antes do nosso, foi gravado inúmeros programas, desde que ele começa a gravar de manhã e vai até a noite, vários programas num dia só, ok? Então, além do nosso programa, naquele dia ele gravou muitos programas, né? Então, obviamente, que se o nosso estava para um bloco só, ele já tinha aquelas perguntas. E, obviamente, como a coisa foi ficando interessante, ele abrangeu para mais, ele aumentou para mais 2 blocos, ok? Para mais 2 blocos. Então, a gente tinha direito a um bloco, ele aumentou para um programa inteiro. Foi algo inesperado. Nem a produção, a menina Amanda lá, que nos atendeu, que nem ela sabia, né? Ela ficou muito surpresa quando o Danilo disse, vamos para a propaganda e tal, né, para o comercial, e nós vamos voltar porque eu estou curioso aqui. Realmente ninguém esperava isso.
né? A gente pensou que ia ter aquele bloco e ia acabar e ponto final, né? Então, assim, todas as nossas respostas, quando o pessoal, muitos falam assim, quem são eles, né? Quando ele pergunta, muito pessoal reclamou que a gente não falou, até que o Martins falou, os mentirosos, né? Eu falo, mas, e eu falo algumas coisas também. O que acontece? O Cid falou, o Cid ainda citou um pouco do topo da pirâmide e tudo mais, né? Porque essas coisas você precisa ser delicado para falar. Até o professor Afonso, o doutor Afonso, ele falou, você precisa de horas para falar quem são eles. Você não pode simplesmente falar quem são eles, né? Então, assim, você precisa de horas para você ter uma argumentação. Você não pode dar uma resposta de quem são, são eles. E aí? Você jogou no ar, né? Algo assim. Então nada pode ser jogado no ar. As respostas têm que ser as mais inteligentes possíveis, para que não dê brecha, né? Para eles montarem na gente, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com tudo. Então, os terraplanoides, né? Alguns aí que estão falando que nós negamos o Criador, outros falando que nós não tivemos coragem de dizer quem são eles, os caras não têm noção, né? Imagina se o Danilo perguntasse, por que a Terra é plana? Porque está na Bíblia. Por que a Terra é plana? Porque o Criador fez assim. Você imagina, não ia ter entrevista, nem iria ao ar. A gente não ia nem um bloco para o ar. A gente foi preparado para um bloco, foram 3, justamente porque as respostas, né, que o Danilo não esperava. Por isso que ele ficou mais curioso. Obviamente que eu vi o doutor Afonso falar que ele está tudo armado e tudo mais. Nós não tínhamos noção das perguntas. Até a produtora do programa levou a gente para um bloco de programa. Então, tudo aquilo surpreendeu todo mundo no momento, né? Muitas coisas surpreenderam ali. O papel do Roger, eu concordo com o doutor Afonso, realmente ele estava ali para aquele papel. O Danilo para demonstrar curiosidade e o Roger para ser aquilo que ele foi, né? Negar em rede nacional algo que a gente aprende no ensino básico, né? Que a água é diamagnética e ela sofre alteração, obviamente. Então, assim, vários experimentos mostram isso. Mas é em pequena escala. Só que a gente não está falando de um ímã numa água, né? A gente está falando dos corpos, né? Sol, Lua, que causam todo o campo magnético da Terra, né? Então, assim, a gente defende uma terra elétrica e está falando de outras coisas, né? Então, a água salgada, todos os minerais que tem na água, e a gente não está falando de uma água colocada numa bacia, o cara colocar um ímã ali, né? E dizer, ele no movimento. Pelo amor de Deus, né? A força é fraca, mas é infinitamente maior do que a da gravidade, por exemplo, que seguraria os oceanos, né? Então, uns absurdos que a gente... Então, o Roger tinha aquele papel mesmo de fazer o mal, o cara mal da hora, né? E a gente ali, naquele meio, antes, sem ter noção do que iria acontecer, fomos preparados para um bloco e acabaram ocorrendo 3. Mas o mais importante é que muita gente que nunca tinha ouvido falar nesse tema, agora, com certeza, ele estando em rede nacional, e agora em 4 dias acabou de bater mais de 1 milhão de views aí. Então queria agradecer o apoio de todos, a todos que compartilharam e tudo mais. Então é preciso separar o joio do trigo, né? Terraplanistas de terraplanoides, né? É chegada a hora de separar isso, né? Assim, você percebe, todos têm o direito de fazer críticas, né? Eu não gostei da resposta tal, não gostei. Isso é normal, porque ali estava todo mundo bastante nervoso, é uma plateia imensa te vendo, você sabendo que aquilo vai passar em rede nacional, né? Então você precisa ser bem objetivo nas respostas. Então ali ninguém negou o Criador ali, muito pelo contrário. A gente só não podia atacar da resposta que o cara dava, falar que está na Bíblia, porque Deus quer, porque é assim, porque a Terra plana é uma ciência. Então nós temos que defendê-la também cientificamente. Se a gente está defendendo a criação, automaticamente está defendendo o Criador, né? Então as críticas, elas precisam ser construtivas, né? Mas a gente vê aí, infelizmente, isso acontecendo no nosso meio, infiltrados, né? No nosso meio aí, muitos globaloides infiltrados no nosso meio, tá? Se fingindo de terraplanista, para ridicularizar o próprio assunto, né? E a ciência terraplana, que é tão bonita, que é tão evidente, que é tão empírica, na hora da gente mostrar a realidade, né? É bem diferente da do Globo. O que você tem é o que eu digo, se hoje chegassem para você na sua idade, na idade que você tem agora, e falasse que você está numa bola louca, molhada, giratória, a milhões de quilômetros por segundo, vagando em torno do universo, em torno do eixo, em torno do Sol, em torno da galáxia, você ia falar que eu sou maluco se eu te falasse isso hoje, se você não tivesse sido doutrinado desde criança a acreditar nisso, né? Então, se te falassem isso hoje, você não acreditaria. Você fala, você está de sacanagem, né? Fazendo 14 movimentos para poder explicar as loucuras que eles fizeram sem nenhuma
sem nada empírico nisso, né? Sem nada que você possa observar, sentir, notar, ver. É preciso acreditar apenas por fé, né? Você não tem como medir isso, você não tem como, tem que simplesmente acreditar por fé e porque você foi doutrinado assim. Então, infelizmente, no nosso meio tem muita gente infiltrada, então tomem cuidado, né? Mas é isso, gente. Vou dizer mais o que? Parabéns a todos os terraplanistas que compartilharam. Está lá o programa no YouTube do De Noite, chegando a 1 milhão de views em 4 dias. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.